Olá, tudo bem? Meu nome é Célio e nessa série de aulas, essas últimas, nós estamos trabalhando trigonometria, né? E hoje destacaremos as resoluções de equações trigonométricas. Então, o que é importante como pré-requisito para que você caminhe tranquilamente na resolução de equações trigonométricas? Então, arcos côngruos é algo fundamental, né? Então, toda vez que um ponto da circunferência é o mesmo para dois arcos diferentes, né? Por exemplo, 0 e 2π, nós chamamos de arcos côngruos, né? São arcos congruentes. Então, isso é importante, termos bem em mente o que são isso, né? Que são arcos congruentes. Então, observe esse exemplo que você, com certeza, lembra das aulas anteriores. Peguemos aí o exemplo de ângulo igual a 60 graus. Então, 60 graus, se nós aumentarmos uma volta no sentido, né, anti-horário, aumentando o arco com uma volta a mais, nós temos o arco 420. Uma volta a mais, temos o 780. O que há em comum entre esses arcos aí? São côngruos, porque o mesmo ponto para a circunferência é utilizado por esses arcos. Podemos simplificar dessa maneira. Então é importante que você tenha esse conhecimento bem em mente, porque você, resolvendo equações trigonométricas, irá trabalhar com ângulos, com arcos, melhor dizendo, côngruos. E isso é importante. Veja aí, por exemplo, o número de voltas. Quando não temos nenhuma volta a mais, o ângulo é ele mesmo, né? 60 foi o exemplo que utilizamos. Se eu acrescentar uma volta, então fica 60 no nosso exemplo, mais 1 vezes 360, ou seja, uma volta. Se são duas voltas, e aí acrescentamos 2 vezes 360 e chegamos ao próximo ângulo côngruo, que é o 780. E assim por diante. De tal forma que ao generalizarmos para k voltas, para um número k de voltas, e aí temos essa expressão, ó, as expressões dos arcos côngruos no ciclo trigonométrico. Nesse exemplo aí nós temos 60, mas podemos escrever essa expressão em radiano. 60 graus, você conhece que é π sobre 3. E aí todos os seus ângulos côngruos podem ser expressos nessa escrita aí, nessa fórmula, né, podemos dizer assim, com k pertencente aos inteiros. Então isso é importante você ter bem em mente. Então, de acordo com o quadrante, nós devemos também saber o sinal, né, do ângulo que tem relação com a função trigonométrica, com a razão trigonométrica que estamos trabalhando. Então, se é seno, seno é o eixo y. Então, eu sei onde ele é positivo e sei onde ele é negativo. Cosseno, é o eixo x. Então, eu sei onde ele é positivo e onde ele é negativo. Da mesma forma, a tangente. São necessários o conhecimento dos sinais dessas funções básicas para que nós operemos, né, as equações trigonométricas de maneira suave. Vamos em frente, né, porque as equações trigonométricas, o que são? De maneira simples, equações são igualdades. E aí vemos alguns exemplos. Ó. A incógnita aparece numa razão trigonométrica. Então temos aí seno de x igual a meio, é uma equação, né, trigonométrica. E aí temos 5 exemplos que ilustram bem o que é uma equação. É a igualdade em que a incógnita está lá, ó, na função ou na relação trigonométrica, tá bom? Então nós já sabemos o que é uma equação trigonométrica e citamos alguns exemplos. Temos algumas relações fundamentais que elas são importantíssimas conhecê-las também, porque quando nós estivermos, né, fazendo os cálculos, as simplificações dentro das equações trigonométricas, conhecê-las vai ser vital. Então, você conhece seno, com certeza, o cosseno, tangente, a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, conhecer isso ajuda para que você se saia bem na resolução das equações trigonométricas. Ainda dentro das relações fundamentais, temos as inversas. Ó. A inversa do cosseno é a secante. A inversa do seno, cossecante. Tá aí
né, a definição dela direitinho. E a cotangente é a função inversa da tangente. Podemos escrever dessas duas formas aí, né? O inverso da tangente é a cotangente. Vamos exercitar, né? Porque temos aí uma equação trigonométrica simples. Vamos treinar o nosso olhar para que possamos ter facilidade na resolução. É bem simples essa equação aí, né? Qual a solução da equação seno de x igual a meio em qual intervalo? Isso é importante, ó. De 0 a 2π, uma volta completa. O que nós temos que ter em mente? Lembra? Fundamental conhecer o ciclo trigonométrico e os arcos notáveis e seus valores das funções básicas, né? Seno, cosseno. Então nós queremos saber qual é o valor do arco de x que tem seno igual a meio. Não é isso que se pergunta? Então, onde é que está o meio? No y. Lembra que seno é eixo y. Está aí, meio. São dois arcos, ó, 30 graus e 150. 30 é π sobre 6 em radiano, né? E 150 é 5π sobre 6. Ah, tá. São esses dois únicos valores? Ó, o gabarito B. Qual é? π sobre 6 e 5π sobre 6, porque consideramos apenas uma volta como intervalo. Vamos para uma próxima, também simples, né? Resolva a equação cossecante de x igual a 2. Agora note ali o intervalo, né? É x reais. É bem amplo, maior, né, do que o exemplo anterior. Lembrando que cossecante de x, lembra? Cossecante é o inverso de seno. E aí, substituindo, né, porque é cossecante de x igual a 2, fazendo os cálculos, os meios pelos extremos, podemos fazer assim, chegamos em seno igual a meio, né? Então, é um único valor, temos que ter atenção a isso, né? Onde é que nós temos seno igual a meio? Ah, você recorda que são esses dois. A solução dessa equação são apenas esses dois valores que possuem seno igual a meio? Não. Por quê? Porque nós sabemos que o intervalo são todos os reais. Então, devemos considerar todos os arcos côngruos a esses dois que estão na tela, ou seja, os arcos côngruos a π sobre 6 e também a 5π sobre 6. E a expressão está aí embaixo, ó, solução, conjunto de solução, todos os arcos côngruos a π sobre 6 e também a 5π sobre 6. Vamos em frente, né? Queremos ter esse olhar cada vez mais refinado, ter intimidade com o ciclo trigonométrico, por isso que é bom nós treinarmos o desenho, né, para que a gente tenha mais conhecimento sobre ele. Outra equação, né, 2 seno de x menos 1 igual a 0. De novo, olhe para o intervalo, é importante, são x pertencente aos reais. Então vamos isolar, né, aí a incógnita, né, fazendo as operações que você bem conhece, né, resolvendo equações. Né, então, seno de x igual a meio. De novo, mas a gente está trabalhando a variação disso tudo, né? Para que você treine e perceba a aplicabilidade, né, dos valores de seno, por exemplo. Né? Isso ocorre aonde? Seno de meio. Nós já sabemos que é em π sobre 6 e em 5π sobre 6. A pergunta, sabemos que inclui os dois, não é? Porque o intervalo são todos os reais. Então, além do 5π sobre 6, incluímos na resposta todos os arcos côngruos a π sobre 6. E a resposta está aí, tá bom? Então é importante conhecermos o ciclo trigonométrico e sabermos o intervalo para qual a equação é exigida. Quarto exercício, né? Mais uma equação trigonométrica. Olhamos para ela, 2 cosseno de x menos 1 igual a secante de x. Olhe para o intervalo, considera uma volta completa, né? De 0 a 2π. Então, como nós estamos trabalhando com secante, lembre-se que secante é a função inversa de cosseno. Tem que ter isso de maneira automática. Vamos fazer a substituição, né? E aí, fazendo as simplificações, encontramos aí o cosseno ao quadrado, né? 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno
de x igual a 1. Isso é uma equação do segundo grau. Ó. Aí nós temos que substituir cosseno por y, por exemplo, né, e resolvê-la, porque apareceu uma equação do segundo grau e você sabe que resolve por Bhaskara, né? É mais simples, aí delta igual a 9, você já conhece bem isso, e encontra a solução y igual a 1 ou y igual a menos meio. Como você fez a substituição conveniente, né, para resolver a equação do segundo grau, retornemos o cosseno, né? Então, no lugar de y, a gente substituiu temporariamente por cosseno de x, ou melhor, o inverso, né? Agora vamos encontrar a solução. Temos cosseno igual a 1 e cosseno igual a menos meio. Onde isso ocorre? Se você olhar, o intervalo é a volta completa. Estamos trabalhando com cosseno. Queremos saber quais são os valores dos arcos que temos cosseno igual a 1. No caso, é o eixo x e é o valor 0. Ó. Então, temos para cosseno de x igual a 1, o 0 possui cosseno igual a 1. E 2π também, né? Mas, nesse caso, cosseno igual a 0, x igual a 0. E para cosseno igual a menos meio, nós temos 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então é isso, está aí o conjunto de solução. São 3 valores nessa volta completa que pertence ao conjunto de solução dessa equação. Então é isso, né? Você percebeu a importância nesses breves exemplos que nós consideramos de você conhecer o ciclo trigonométrico, né? Conhecer os sinais das funções básicas trigonométricas e saber operacionalizar na simplificação ao substituir essas funções em expressões ou equações mais complexas. Tá bom? Então que você possa treinar, continuar os seus estudos em casa e também recorrer aos exercícios adicionais, às atividades adicionais que estão disponíveis na plataforma Eduque. Até a próxima.